Salve pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente, dando continuidade aqui à nossa série de livros. Hoje vou falar de um livro de antropologia, né? É um livro muito famoso, conhecido na área antropológica, principalmente da antropologia social, né? Ele tem uma certa categoria de precursor, vamos dizer assim, né? Porque foi um estudo feito pelo Evans Pritchard, que ele foi um antropólogo britânico muito influenciado pelo próprio Radcliffe Brown, né? Que é do funcional estruturalismo e tudo mais, né? Ele chegou a lecionar na Universidade de Oxford, né? Tiveram os dois mais ou menos tiveram influências parecidas, e ele fez uma viagem à África Oriental e fez um trabalho sobre os Nuer. E também, não tem como você falar dos Nuer sem você falar do grupo rival deles, que eram os Dinkas, né? E eles eram grupos, né, vamos dizer assim, eu não gosto muito de usar a palavra tribo, mas eram grupos nilotas, né? Basicamente de dois rios que eram afluentes do Nilo, né? Que desembocavam lá naquela região. E eram grupos que eram totalmente voltados à atividade ganadeira, que se falar em espanhol, né? Que seria a atividade do gado, né? Pastoril, né? E eles tinham aquele gado muito famoso pelos seus chifres, né? Que eram aqueles gados típicos da região, né? E curioso que, por serem tribos nilotas, eles tinham muita semelhança com alguns grupos, com a própria cultura do Egito, né? A gente sabe que a dinastia negra do Egito foram os núbios, né? Que tinham alguma relação tiveram alguns faraós que eram núbios também no Egito e tudo mais. E toda essa região eles têm basicamente as regiões que sobreviviam nas cheias do Nilo, né? Quando o rio Nilo tinha suas cheias. Então esses grupos basicamente viviam da agricultura e do pastoril, né? O curioso é que na região dos Nuer, onde vivem esses povos, seria o atual Sudão do Sul, né? Que é um dos países mais novos que existe, né? Um dos estados mais novos. Se eu não me engano foi em 2011, se eu não estou enganado, que foi reconhecido esse país novo, né? Ou seja, o estado novo, né? Mas o país já é muito mais antigo, é um país milenar, onde abriga o grupo dos Nuer, né? E os Nuer, eles têm o que se chama de uma atividade totalmente ligada ao ambiente. Então a sua estrutura de sociedade ela é totalmente ecológica, vamos dizer assim, né? E se faz tudo com o gado, né? Tanto que o maior tesouro dos Nuer seria o gado. E eles vivem para protegê-lo, né? Curioso é que, por exemplo, a maturidade do menino ele só vai se dar quando quando uma parte da manada ou do gado também se tornam, por exemplo, maduros. Então tudo é calculado, voltado, inclusive pela atividade ganadeira, né? Eles fazem queijo também e usam muito leite das vacas e tudo mais. Inclusive tem uma passagem muito interessante nesse livro aqui que ele conta justamente a origem. Todos os povos têm um mito de fundação, né? Que explica a sua fundação, e através do mito a gente consegue definir e entender justamente os papéis das pessoas que vivem em determinada sociedade. Se a gente pega a nossa cultura cristã, José foi designado a ser aquele que ia criar o Filho de Deus enviado a uma virgem. Então isso por muito tempo foi o determinante, justamente a figura paterna, uma sociedade patriarcal. A própria figura de Deus é homem, né? E a mulher que tinha que se casar virgem, né? Lembrando a virgem que foi consumado, né? o Espírito Santo, né? Numa virgem. Então todos os povos eles têm suas narrativas, e essas narrativas de fundação, mitos de fundação, vai dizer muito, né? Basicamente a filosofia ou cosmovisão daquele povo em específico. Os Nuer também são conhecidos como Naat, e teria um outro grupo que seria os Shilluk e os Atwot. Esses Shilluk também seriam um parente mais próximo dos Nuer, vamos dizer assim. Mas os Atwot eles já teriam incorporado muito da cultura dos Dinkas, que são os seus
rivais, vamos dizer assim, né? E a lógica de disputa entre os Nuer e os Dinkas, ela se dá totalmente relacionada ao gado, né? Então quando você tem, por exemplo, uma disputa até militar, vamos dizer assim, embora não seja um povo bélico, né? Os tributos são pagos com o gado. Se algum membro do grupo rival é morto, vamos dizer assim, o grupo ao qual o assassino, vamos dizer assim, cometeu o ato, tem que retribuir com o gado para compensar a perda, né? Vamos dizer, a justiça seria, o valor dele seria totalmente ligado ao gado. O Evans Pritchard fala que eles tinham basicamente uma população de 200 mil, né? A primeira expedição àquela região do Sudão do Sul foi em 1840, mas o Evans Pritchard escreve esse livro já no início do século XX, ele fez algumas viagens para lá, inclusive durante a Primeira Guerra Mundial, e tem uma passagem que não está no livro, mas inclusive eu já vi numa série, que fala justamente de um médico alemão, né, que estava na região da África Equatorial inglesa, né, durante a Primeira Guerra Mundial, e ele faz uma cirurgia, né, ele usa uma anestesia para poder fazer cirurgia nos povos locais que desconheciam, né, a anestesia, né, e aí ele comenta que no continente dele, no país dele, estava tendo guerra. E aí ele fala justamente que... Aí o chefe tribal pergunta para ele, né, quantas pessoas estavam morrendo nessa guerra? E ele falou que era milhares de pessoas, né, era a Primeira Guerra Mundial. E na lógica do chefe tribal ele fala, então vocês devem ser um povo muito rico para poder retribuir com cabeças de gado todas as vítimas, né? Ou seja, a lógica que eu te falei, que justamente quando se mata ou morre ou tem algum prejuízo o grupo rival, os tributos são pagos em gado, né? Os Nuer, eles basicamente também têm atividade do pastoril, né? E também tem atividade da agricultura, muito do sogo, né? Que seria basicamente o que a gente chama em português o milho de Zabugosa, né? Eles desenvolviam isso, que é um tipo de trigo, né? Parecido muito com o trigo, né? Que eles usavam. E isso é muito comum na África. Tem também, muito famoso em Moçambique, também em Angola tem, que seria a África portuguesa, né? Enfim, coisas muito curiosas, e principalmente esse livro ele é muito conhecido por uma passagem dele em relação ao tempo, que ele vai falar do tempo estrutural, que para os Nuer é diferente a mensuração do tempo, né? Eles calculam o tempo de uma outra forma, né? E qual que é a diferença de você calcular o tempo baseado em elementos da natureza, né? Elementos do cotidiano, vamos dizer assim, em relação ao tempo estrutural de nós ocidentais, que na verdade é uma abstração do tempo, né? O tempo estrutural, ele é um tempo que se distancia. Quando a gente olha no relógio, as horas e tudo mais, a gente está muito distante daquela mensuração do tempo que é baseada nas coisas cotidianas, né? É claro, como toda pessoa que tem um choque cultural, é óbvio que o próprio Evans Pritchard vai dizer justamente e relatar algumas coisas da cultura local com sua visão eurocêntrica, né? É difícil você fazer um julgamento também do pesquisador. E ele vai falar justamente que os europeus, não só ele, mas outros europeus em geral, ficavam espantados justamente com a qualidade da água que tinha nos kraal, né, nas aldeias africanas, porque ela era aquela água meio barrenta, aquela água com clorifórmios fecais perto de esterco de vaca e de boi, né, e era uma água que ele não tinha coragem de beber, ele fala justamente, né. Isso me lembrou muito também no interior, eu me lembro de alguns casebres bem simples de adobe, né, de sapê, onde praticamente dentro da casa você tinha galinhas e você tinha no quintal as vacas também, então você não tinha uma água muito higienizada, né, vamos dizer assim. Isso me lembrou, quando eu li essa passagem, me lembrou muito, porque eu também de certa forma tinha essa visão eurocêntrica, né, vamos dizer assim, vivendo no interior e vendo justamente a qualidade daquele meio de vida ao qual a pessoa estava inserida. Infelizmente é uma visão que a gente tem e a gente não consegue dissociar
Até hoje, muitos americanos, norte-americanos e europeus que vêm para o Brasil, eles não bebem água, porque não confiam na água, mesmo numa cidade como São Paulo, de água tratada, né? E bebem só Coca-Cola, porque tem medo de tomar água e passar mal com a água local. Então isso é uma coisa que acontece sempre, né? O próprio Bronisław Malinowski lançaram uns diários deles pessoais, né, há pouco tempo atrás, que meio que desmistifica toda aquela figura dele idônita, né, como o pesquisador que viveu entre os melanésios e estava lá, como ele, nesse diário dele, ele fala muitas vezes algumas passagens até preconceituosas e discriminatórias em relação ao povo ao qual ele estava estudando, né? E é perfeitamente compreensível, né? Porque ele, além de ter uma visão eurocêntrica, ele é um humano. E é difícil você estar submetido a um locus, a um local que você não tem costume, que você não está acostumado e que você não tem tranquilidade e tudo mais. E você não, enfim, não faz parte da sua cultura, não faz parte da sua rotina, não tem os mesmos valores que você tem. Então esse tipo de julgamento é inerente, né? Eu acredito que é muito difícil a gente conseguir dissociar disso. Nesse livro, o Evans Pritchard fala também do Kraal, né? Que seriam aquelas aldeias africanas, que tem esse nome chamado Kraal, que seria muito parecido com a moradia que eles tinham, né? Que seria basicamente o equivalente às nossas ocas indígenas, claro, dadas devidas proporções e tudo mais. Né? Não estou falando que uma coisa é igual a outra, mas seria o equivalente, né? O Kraal seria aquelas aldeias em que eles viviam e tudo mais, né? E é muito curioso que eles têm um rito de passagem de amadurecimento que é o Gaal, né? Que é justamente quando o jovem ele faz com uma faca linhas na testa, né? Ele corta a testa com uma faca e sangra, fazem várias linhas na testa, né? Que é um rito de quando ele pode se dizer que já virou homem, né? Que é um rito de passagem, principalmente do menino, quando ele se torna homem e tudo mais. E a sua responsabilidade é justamente ao gado. E eu vou ler esse pedacinho aqui do livro, que ele conta justamente o mito de origem dos Nuer, né? E como que o gado é importante. Ó, ele vai falar assim, ó. Eles têm uma história que conta como, quando os animais desmancharam sua comunidade, cada um foi para o lado viver sua vida, né? Então seria, o homem matou a mãe da vaca e do búfalo. O búfalo disse que iria vingar sua mãe, atacando os homens no mato. Mas a vaca disse que ele iria permanecer nas habitações dos homens e vingar sua mãe, causando infindáveis brigas por dívidas, riquezas de casamento e adultério, o que levaria a lutas e mortes entre pessoas. Assim, a rixa entre a vaca e o homem continua desde tempos imemoriais. E cada dia a vaca vinga a morte de sua mãe, ocasionando a morte com a humanidade. Pois todos os homens morrerão por causa do gado, e todos os homens cessarão de existir junto com o gado. Então, o mito de origem dos Nuer já está ligado à vaca, vamos dizer assim, que é o animal que lhes fornece tudo e tudo mais, e sempre vai falar dessa relação de briga e de rixa com grupos rivais vizinhos, principalmente com os Dinkas, né, por conta do gado. Então essa é a ideia da dívida, né, de você pagar a dívida de um grupo que se sente lesionado e o tributo tem que ser pago em gado. E eles têm, como quase todos os mitos, né, seja o Ragnarok dos germânicos e o Apocalipse dos cristãos, eles têm um mito também de fim dos tempos e de fim da humanidade. E esse fim da humanidade, para eles, vai acabar quando também, e simultaneamente, vai acabar o fim da humanidade para os homens e dos gados também. Então, enquanto existirem homens, existirão gados, mas enquanto não existirem mais homens, também, por consequência, não existirão mais gados, né? O tempo estrutural, como eu disse, ele se distancia do tempo baseado em coisas naturais, né? Por exemplo, eles mensuram o tempo muito vendo a lua e o sol, né? Basicamente, eles têm duas estações do ano, né? Que uma estação está ligada à chuva e outra estação está ligada à seca.
né? Então eles conseguem mensurar como se fosse... A gente tem 4 estações, mas é como se eles tivessem 2 estações, sendo que daria basicamente um ano inteiro. Então seria 6 meses, 6 meses. 6 meses de chuva, 6 meses de seca. Então basicamente eles não têm essa noção, não tinham pelo menos essa noção de um ano, como 365 dias, como a gente tem. Mas eles conseguiam, através desses elementos, mensurar basicamente um tempo muito parecido com o tempo do ano e dos ciclos, né? O nosso calendário é o calendário romano, né? Que eram, sobretudo no começo, 10 meses, né? E depois passou a 12 meses, quando teve a introdução do mês de julho e de agosto, né? Julho, graças ao Júlio César, e agosto, César Augusto, né? O primeiro imperador romano. Então deu certinho um cálculo de 12 meses, né? E para eles não tinham essa noção desse tipo de calendário, mas eles tinham uma noção, observando em elementos da natureza, uma série de coisas, que se aproximava basicamente a um ano completo, né? Enfim, isso nos faz pensar, né? Eu me lembro quando eu era mais jovem, que morava no interior, que de certa forma eu me baseava também em elementos da natureza, né? Eu sabia, por exemplo, a hora que era mais ou menos 5 horas da tarde, quando o sol estava se pondo, né? Era uma hora que basicamente você já não escutava muito os sabiás, né? Os bem-te-vis, eles começam a cantar mais no período vespentino também. Enfim, você consegue ter elementos, por exemplo, de mensuração diferente do tempo estrutural. Inclusive até nas coisas mais inusitadas. Quando eu era fumante, eu calculava o tempo em cigarros. Então eu sabia o tempo mais ou menos que levava entre eu caminhar da estação do metrô até o colégio que eu estudava, porque era o tempo de 1,5 cigarro mais ou menos, e eu terminava o cigarro na porta da escola, né? Então, por exemplo, você consegue mensurar de uma outra forma, não necessariamente pelos números, mas você consegue mensurar por outros fatores o tempo também, né? E quem disse que a única forma correta é a forma do tempo estrutural, que é uma forma do tempo que distancia a gente, né? O tempo estrutural, ele é uma abstração, ele distancia, é um tempo distante, né? É um tempo distante das coisas cotidianas, né? Recomendo aqui o livro do Snur, que infelizmente hoje, após a introdução do imperialismo, né, pelos britânicos naquela região, os Nuer e os Dinkas hoje eles ainda têm a sua rivalidade, que não necessariamente se dá em gado, mas muitas vezes gerando guerras civis, né? As rivalidades que antes eram apenas por questões isoladas ou enfim, estratégicas, que era pago em tributos com gado, hoje se define pela AK-47, pelas Kalashnikov, né? Muito parecido com o que aconteceu no caso de Ruanda, dos Tutsis e os Hutus, né, dos Gatutsis, e que tem aquela história lá do início que para eles foi dado a missão de proteger uma jarra de leite. Enfim, tem toda uma história que explica o mito de fundação dos Tutsis e os Hutus na região de Ruanda, que depois, quando os belgas saíram de lá, eles favoreceram os Tutsis, né, e os Hutus se sentiram lesados e teve totalmente uma guerra civil étnica, né, onde teve um massacre dos facões. E antes essas rivalidades elas eram rivalidades esporádicas, mas após o imperialismo essas rivalidades se materializaram em guerras civis totalmente violentas e insanas e terríveis, né? Enfim, no Brasil a gente sabe que os tupinambás tinham rivalidade com os tupiniquins, mas esses povos foram assimilados, né? O pouco que existe deles foram assimilados no próprio fenótipo e genótipo do brasileiro hoje, que é cristão, né? Cristianizado hoje. Então a gente não tem grupos ainda originais em guerra como você encontra na África, né? Mas é um livro muito interessante, principalmente é uma obra clássica da antropologia, né? E eu recomendo justamente para a gente ter essa noção de um tempo não linear, né? Não o tempo progressivo, né? O tempo que vai de uma seta, né? De um ponto reto até se chegar a algum destino, né? Uma seta reta,
apontada como o nosso tempo linear ocidental, e que justamente num mundo onde a gente calcula tudo baseado no progresso científico, vale a pena a gente entender e lembrar que nem sempre em todas as sociedades esse tipo de mensuração do tempo ele foi aquele que vigorava.